E aí, guerreiros, ganhamos, porra! Caramba, que sensação maravilhosa. Nossa, o KVK bem disputado mesmo. Acho que o 56 colocou uma dificuldade bem acima do normal aí. Praticamente jogamos contra dois reinos, né? KVK foi contra o reino 27 e o reino 56. Gente, assim, como descrever, né? Esse KVK? Eu acho que, assim, sem palavras, foi fantástico, né? Pessoal, primeiramente explicar mais ou menos como é que desenrolou. Vou mostrar até o ranking aqui para vocês, né? Só um instantezinho. Tá aí, ó, pessoal, KVK extremamente disputado, né? Mais ou menos de 36 a 37G de diferença em relação ao 56, né? Que foi o segundo lugar. E, gente, assim, o que dizer? Só tem a agradecer, eu fiquei ali em segundo lugar, né, em relação a todos os reinos, né? O meu nome tá um pouquinho diferente, né? Só os cria vão saber, mas assim, enfim, né? Então, tá ali a minha fotinha, né? Eu fiquei em segundo lugar, o Tort em primeiro em relação a todos os reinos, mas assim, todo mundo ajudou, foi um negócio assim espetacular, Lady Greta, o Demon, pessoas que nem estão aqui no ranking, né? Caverrota, tem o Castrol, várias pessoas da nossa aliança compartilharam alvos, tiveram uma participação assim espetacular. Zima defendeu o rally, né? Um rally de infantaria, e ele defende de cerco ali do Coque Mod é meu ovo, né? Que é o primeiro, né? Do 27 ali. E assim, não entendi muito bem, mas defendeu, né, espetacular ali o rally, né? Depois eu vou estar mostrando isso para vocês. A princípio, deixa eu pegar já isso. Tá aí, ó, ele defendeu o rally, né? Como eu disse, né, foi um rally de infantaria, né? E ele defende ali de arma de cerco, bastante inteligente aí por sinal. Parabéns aí para os envolvidos, né? Mas é isso aí, da nossa parte o que importa é a defesa bem sucedida e os pontinhos no caixa, né? Então, assim, todo mundo jogando de forma espetacular. Voltar ali pro ranking. Todo mundo ali jogando de maneira espetacular. Sten, o Lord Iron Man, o Top Fire. O que dizer do Top Fire, gente? Cada defesa assim que, olha, foi espetacular, né? Vou mostrar aqui para vocês se deleitarem aí comigo. Tá aí as defesas, galera. O que dizer disso, né? Aí, ó, 2.200.000 na marcha. Veio full, tá? Matou 600k. O amigo ali, 2.600.000, mais ou menos. Também veio full, só tropa boa. Arma de cerco contra a infantaria também matou isso daí, ó. Vamos. O outro amigo aqui matou isso. Pelo menos matou um pouquinho mais de 500k, né? Mesmo com cavalaria, é forte. Kakashi tentou alguma coisa aqui. Acho que foi com T10, mas não deu muito certo. Zika de novo. Tá aí, ó. Tentou mais uma vez. Full infantaria anjo, né? Acho que pensando assim, eu vou pelo menos queimar, né? Também não deu certo. 800k. Veio de novo. Full infantaria anjo. 700k. Aí tem aqui relatório do Beast Mod, que também é bem fortinho. Cavalo bem bacana. Aí. Estão falando aí, eu não sei se é verdade. Aí só o Top Fire pra dizer que gastou 50 reais pra fazer essas defesas, hein? 50 reais. Meu Deus. E tá devendo ainda 25. Tem tudo isso, né? Mas enfim. Então, pessoal, a gente brinca com esse lance do Top Fire gastar pouco. Mas ele jogou, ele estava com o castelo preparado. E o intuito dessa mensagem, acho que é um momento bom para mostrar isso, assim, olha, dizer, pessoal, se você tem uma defesa que não está testada, uma defesa boa, jogue com escudo. Ela começa com um por favor e acaba com um jogue com cuidado. Ninguém foi obrigado a não jogar, né?
Mas assim, a gente precisava sim que as pessoas colocassem isso em mente e melhorassem a defesa. E se não tem a confiança, talvez até para preservar os nossos membros, fica no escudo dessa vez, né? Então eu acho que houve tipo uma comoção muito grande em torno dessa mensagem. Os adversários dessa rodada utilizaram isso de uma forma como a gente estivesse obrigando as pessoas e não foi esse o intuito. E pelo contrário, eles também usaram essa estratégia, né? Então aí você vê que a coisa meio que não faz muito sentido. Eu vou até mostrar nos prints aqui para vocês, ó. Utilizaram sim da mesma estratégia, não abre escudo, coloca escudo, eu bati no cara, não dá reporte a eles. Então é normal, eu acho que isso é parte da estratégia e a gente utiliza da melhor maneira possível. E vamos falar do jogo, até porque o foco ficou muito entre o 97 e o 56. Eu quero mostrar um pouquinho desses relatórios para vocês, né? Óbvio que eu vou mostrar dos 3 reinos, mas assim, tentando falar de uma maneira mais abrangente, né? E vamos para a história do KVK, né, galera? É por isso que vocês estão aqui, né? Então, explicar mais ou menos como é que desenrolou. Tanto o 56 como o 27, eles vieram com a seguinte estratégia: vamos defender o nosso próprio reino, para depois, talvez, ir no reino rival. Né, escolher um reino rival e ir nesse reino. Eu imagino que foi essa estratégia de ambos os reinos. Do K56 eu tenho certeza que foi essa estratégia, tanto que eles conseguiram defender o próprio reino e depois foram no trono do 27. Né? Já o 27 ele foi resetado solo pelo Torch, né? Então acabou que não deu muito certo para eles. No caso do K56 também a gente não entregou muito fácil assim não. A gente tentou pelo menos uns 4 a 5 super mobilizações ali neles. Todas funcionaram. Eu vou mostrar algumas delas para vocês aqui, né? E aí só que em algum momento a gente pensou assim, tá, a gente vai ficar resetando eles, mas é o trono deles. Por que a gente vai ter todo esse desgaste? O 27, pelo visto, não atacou eles. Por que a gente vai ter esse desgaste de ficar tentando resetar a todo momento e assim, e dando pontos? Parece que essa estratégia era para pegar pontos e não para defender o próprio reino, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, né, os rallies. Esse daqui primeiro foi 1h da manhã, um rally de cavalaria. Tinha gente no rally, né? O Torch não joga sozinho, gente. Olha que interessante. Tava eu, a Sten, o Zima e a Lady Gretel ali no final, né? Então, olha só que bacana isso, né? O Torch não joga sozinho. Aí fizemos um outro rally às 4h da manhã. Eles o tempo todo reabastecendo o trono. Foi bem interessante essa estratégia deles. Reabastecendo o trono, toda hora colocando tropa, não desistindo em nenhum momento. Dessa vez a gente fez um super de infantaria, deu muito certo também, até melhor do que o de cavalo. Depois fizemos um outro super de cavalaria às 5h da manhã. No rally de infantaria, acho que o Topic Fire tava no rolê. E o Topic Fire, eu e Zima. Nesse rally aqui de cavalo, o último. Ah não, isso aqui é um relatório de um amigo. Esse daqui, ó. De cavalo. Tava o Dragon BR, o Zima, a Sten e Lady Gretel. E aí eles estavam defendendo também com cavalaria nesse caso, né? Então por isso que a gente mudou ali a qualidade do super, né? E é isso, pessoal. O 56 ele conseguiu defender o trono, absorveu muitos pontos nessa estratégia. A gente jogou e manteve a liderança até mais ou menos umas 7 da manhã, né? Que foi o horário que eu fui descansar. O Torch foi um pouquinho antes, por volta de umas 5h30, 6h, jogou demais o tempo todo. E a gente estava em primeiro, com a diferença mais ou menos de 20G de pontos. Quando eu acordei, mais ou menos umas 9h30, 10h, a gente já estava 80G atrás. 80G, pessoal. Olha,
é ponto, viu? É muito ponto. E assim, gente, é um negócio complicado, né? Eu senti assim que havia uma tendência clara de atacar o 56 e não o 27. De alguns jogadores, não dá pra generalizar, mas havia essa tendência. Parecia que a gente estava jogando com dois reinos juntos contra nós, né? Essa ficou uma impressão clara. Eu tenho 7 horas de vídeo gravado, que eu gravei a tela no meu celular o tempo todo, e é isso que ficou evidente pra gente. Jogadores que ficaram basicamente ali na catapulta, se atacando, mas quando a gente chegava para poder brincar também, aí a gente não queria bater. Era só queria bater no 56. Então, assim, houve uma tendência nesse sentido. Depois eu posso até pego aí essas 7 horas de vídeo, vejo os melhores, tiro os melhores trechos nesse sentido para justificar o que eu tô falando, mas é óbvio que aconteceu isso. Foi óbvio. Tanto que quando a gente acordou e tava com essa diferença toda de pontos, a gente já falou, e agora? Como é que a gente vira isso? Né? Aí eu vou mostrar para vocês alguns relatórios que começaram a tendenciar essa virada. E assim, foi bem bacana. Tá aí alguns relatórios, né? Esse daqui foi no comecinho, né? Teve bastante coisa que a gente fez, tá aí. Eu não tive tempo de separar o relatório de todo mundo, tá, galera? Ah, esse daqui foi um que deu bastante ponto pra gente também no início, né? Também um castelo lá do K27, né? Isso daqui é uma super mobilização que falhou. Eu não tive tempo de separar todos os relatórios, tá, pessoal? De todo o pessoal do time da equipe. Eu sinto muito nesse sentido, tá? Mas, assim, a participação de todos foi fundamental, volto a dizer. Todo mundo, vocês viram lá que tinha Lady Greta, o Stan, Topic Fire, tinha Iron Man, tinha várias pessoas nos rallies, jogando, atacando, fazendo relatórios iguais ou até melhores do que os meus. Então, assim, todo mundo tá de parabéns nesse sentido, tá? Tá aí, ó, um ataque na catapulta no... Então, esse rapaz, ele ficou o tempo todo jogando do lado da catapulta. É um dos exemplos que eu citei no ponto atrás, né? No comentário anterior. Então, assim, é essa tendência que houve, né? Aí mais algum ataque em catapulta. Ele fez alguns bons ataques em mim também, né? Para não ser injusto, ele fez uns ataques em mim, mas assim, muito o tempo todo jogando ali do lado da catapulta, você via, né, de uma maneira geral, aí não sei falando específico. Houve sim uma tendência clara a atacar 56 e não o 27. Até nos prints que eu mostrei ali, isso ficou claro. Aí aqui foi uma defesa de trono só com infantaria. Aí depois aqui a gente atacando a catapulta, aqui a gente atacando aquele relatório de espionagem. Nesse rally aqui que eu fiz, o Tort estava sozinho, eu não coloquei tropa, tá? Então foi praticamente um reset solo aí contra 10 milhões de tropa do Zika. Mais um de catapulta. Aqui algumas defesas que eu já mostrei do Topic. Esse daqui, já 3 da manhã, também um castelo lá do K27 que a gente zerou. Tá vendo? Aí que tá. Aí aqui, a virada começou aqui, pessoal. Nesse relatório. Porque já era 11 da manhã, a gente tava perdendo uma diferença absurda. Foi quando o Corinthians marcou esse alvo no K27 pra gente. Nossa, ele tinha 2G de poder, meu. Que delícia. Eu e o Torte metemos um cardzão de pá e fomos pra cima desse cara. Esse cara entregou muito ponto pra gente, tá? Entregou muito mesmo. Não foi pouco. E eu não tenho os relatórios do Torte, mas o Torte tava batendo junto comigo. Aí, ó.
foi a 0. Ô, delícia! Puta que pariu, esse daqui foi um dos, né? O começo da virada, porque ainda não viramos aqui não. Aqui pegando em alguma daquelas colheitas centrais, né? Que também dão pontos de reino, então pegando alguns castelos, né? Nesse caso a gente estava com uma estratégia de tentar encontrar algum castelo que a gente não desse muito ponto. Então 56 a gente iria atacar, desde que não fosse aqueles rally suicida, né? Até para não dar muito ponto pros caras, né? Então pra gente fazia todo sentido não fazer o ataque, porque a gente tava querendo virar o jogo, né, gente? Então não é só entregar pontos só para prejudicar o inimigo, não. A gente tá tentando objetivando ali a vitória, né? Então aí a gente bateu aqui, né? Nessa mina central, aqui também foi uma mina central. E aqui foi um ponto de virada bastante importante. A gente fez mais ou menos uns 10G, né? Ele tava defendendo muito bem o Nightmare aqui, né? Só que ele entregou bastante ponto, gente. E a gente tava buscando a virada. Então, assim, aqui foi mais ou menos o que a gente fez de ponto. Eu tô estimando, tá? Mas mais ou menos uns 10G frouxo. E como eu disse, eu e o Torch tava bolado, né? Com, não só na estatística, mas também com os cards de ponto e tudo mais, tentando virar, né? Então, olha aí, né? Esse daqui deu bastante ponto. Por mais que seja mais tropas feridas, tá? O Torch também, ele tem uma habilidade para morrer menos tropa, então bastante tropa ferida no caso do Torch, né? Então a gente também não entregou tanto ponto assim, né? Nos dois rallies, tá vendo? A rallies de catapulta também é assim, enfim. São pontos aí, né? Aí é um outro tipo de rally que a gente fez em catapulta, tá vendo? A gente mata muito mais do que entrega ponto. Porque só fazer o ponto é simples e não é isso que a gente está objetivando, gente. Então, esses são pontos bastante importantes que fizeram com que a gente conseguisse virar, né? Mais um ponto ali. Aqui foi um outro solo que a gente deu. Aqui foi um outro. Aí aqui já tava com o hospital cheio, tá vendo? E o Torch batendo junto comigo. Arrancamos aí pelo menos uns 100 M de tropa desse cidadão aqui. Mais um ataque de catapulta, matando muito e perdendo pouco. E aqui talvez seja o ponto de virada. Os pontos estavam muito iguais. A gente uma hora ficava na frente, 56 outra hora ficava na frente. Era uma oscilaçãozinha assim de tipo 1G toda hora. Por um lado deles e pro lado da gente. E eles vendo assim muito também. Eles tentando e indo em Minas e tentando fazer o Diabo 4, gente. E aí esse cidadão, ele entregou o ouro. Ele falou, vem que eu tô facinho. Meu Deus do céu. Tem um vídeo que um colega nosso fez da Aliança, que eu vou colocar ele no final. Eu sei que vai ficar meio grande o vídeo, mas eu vou colocar, dane-se. Que é uma satirazinha, porque ele que no final que entregou o ouro pra gente. Foi maravilhoso. Ele queria testar a defesa. E o mais engraçado é que eu dei um ataque solo nele com um herói terciário, né? E aí ele falou, lá, defendi. O Nano não passa em mim, não. Tá tranquilo. Putz, grilo, meu. Eu tava com o herói terciário, caralho. Quando foi com o herói bolado mesmo, que é esse? Esse daqui é o do herói terciário. Quando foi com o herói bolado mesmo, aí já começou a queimar. Né? Não queimava muito, o duro é que eu tava com o Torch, aí enchi o hospital dele, e vocês vão ver no videozinho. E aí, em resumo, foi isso, galera. Foi um KVK bastante legal. Parabenizar aí ambas as equipes, dos nossos adversários, tirando a rivalidade toda, acho que o jogo é isso aí, né? E é isso, muito obrigado aí por ter assistido, e fica com o videozinho agora do PX. Vou nem zoar! Aí gastei um papo. Não, Cassi, aí não é presença. Tô pensando em matar, só que ele é pra matar demais. E você pra me poder pegar. Vou convidar alguns dos meus amigos pra dar uma carreirinha. E pega esse danado, pega o pato, quen, 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 pega o
pato, pega o pato, quen, 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 quen. Pega o pato, quen, quen, quen. Eu gostei assim. Vou nem zoar! Vou nem zoar! Perdeu de novo! Perderam de novo! Mentira! Mentira! Ô, gente! Mentira! 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 Ô, gente! Na boa! Arrasta pra baixo!